E o versículo é de João 15, Evangelho de João 15. O versículo de João 15 é o 16. É o versículo 16 que nós vamos ler agora. É de João 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Senhor, obrigado por essa tremenda palavra, essa palavra de ordem a todos nós, esse plano que foi elaborado por Ti antes da fundação do mundo e incluiu a cada um de nós. Amém. Ninguém está aqui por acaso hoje. Você pode perceber que muitos faltaram. Deus não os trouxe hoje. Então Ele trouxe você. Está havendo muita falta nos cultos. Nós não estamos preocupados, porque nós oramos e tornamos a orar, insistimos, e Ele trouxe vocês, a cada um de vocês. E Deus é soberano. Não nos preocupa, porque Ele continua agindo sobre a nossa igreja aqui, sobre as suas igrejas. Faltem ou cheguem atrasados ou não participem, nós estamos super confiantes que Deus continua abençoando esta igreja. Ele é soberano. E Ele não precisou consultar a ninguém sobre quando e onde nós iríamos nascer. Eu fico perguntando por que eu não nasci junto com Davi para participar da queda do Golias. Está lá. Não pôs você, pôs a gente nascer aqui em Bauru, aqui por perto, no Brasil. Esse país que está completamente desmoralizado pela política, mas que continua sendo um país de Deus, abençoado, lindo e maravilhoso. E Ele tem um plano para este país através da sua igreja, que parte está aqui reunida. E por que será que Ele nos pôs hoje aqui? Tanto tempo, né, que Ele podia nos ter colocado. Quem sabe ter feito nascer nos Estados Unidos, quem sabe no Japão, um povo muito educado, povo respeitoso aos mais velhos, né? Por que não? Que foi e continua a ser ainda em pouco menos um país de missionários. Nós temos muitas missões aqui trazidas por eles. Por que não na Escócia, que veio para cá com missionários perseguidos em 1835? Nós não sabemos, Deus não perguntou para ninguém, não precisou de conselho. Ele fez do jeito que é e que está. Amém? Por um motivo especial, não nascemos em outra época. O plano de Deus é que viríamos à luz nesta época, neste lugar. Por quê? Porque Deus tem um plano para ser realizado por você. Eu sei que alguns não vão assumir isso, mas você que está ouvindo e vai assumir, Deus tem um plano para você. Aí você fala, por que você tirou algo? Porque você sabe, eu não gostaria nem de falar, mas Ele está vencido, mas Ele está agindo e impedindo aquilo que Deus está propondo fazer. E Ele ainda consegue impedir. Por isso que eu falo,
Porque Deus tem um plano para ser realizado por você e pela igreja, exatamente agora e onde nós estamos. Amém ou não? É o que todos nós precisamos saber. Que plano é esse? E vimos o que disse Jesus no texto que nós lemos. Não fostes vós. Ele está falando com você. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Poxa, uma escolha dessa feita por Deus e não haver amém. Não fostes vós que me escolhestes a mim, Deus falando. Pelo contrário, falando pelo seu Filho amado Jesus, eu vos escolhi a vós outros. Jesus escolheu os seus discípulos naquela época, aqueles 12. Quando ele viu aquela multidão sem pastor, ele não teve preocupação com a multidão. Ele pegou apenas 12 discípulos para cuidar da multidão. E ele continua fazendo. Ontem nós falamos aos jovens discípulos, a ordem de Cristo aos jovens seguidores de Cristo, aos jovens discípulos de Cristo. E Jesus escolheu os seus discípulos naquela época e agora nós também ele escolheu. Para quê? Para executarmos o plano dele. Não é simplesmente para você parecer eu sou um discípulo. Porque ele tem um trabalho para os seus discípulos. Não é para os crentes, porque os crentes fazem o que querem. Discípulos fazem o que Deus quer. Não é para os convertidos, porque muitos se convertem para a doutrina, para as regras. É para discípulos que aprendem com Jesus através dos seus discipuladores e imitam Jesus e vão se tornando parecidos com Jesus. Então, que plano é esse que ele estabeleceu aos seus discípulos, para o qual Jesus nos designou? Como já vimos, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E por que ele escolheu você? Para que você vá e produza fruto, e o fruto que você produzir permaneça. Amém e amém. Jesus nos designou, nos ordenou, nos mandou produzir fruto. Ninguém poderá se satisfazer com menos do que essa ordem. Não pode. Desperdiçar o seu tempo e deixar de realizar o plano de Deus. Produzir fruto é o que Deus quer através de Jesus, e que seu fruto permaneça. Pergunta: quem somos nós? Você pode responder perguntando: quem somos nós? Eu respondo: discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E o fruto do discípulo qual é? Pergunta. O fruto dos verdadeiros seguidores de Jesus qual é?
outro discípulo. Aí você não ficou bem satisfeito, eu explico. O fruto na Bíblia é o amor, está lá no Gálatas. E o fruto aqui, nesse texto, é o discípulo. As duas coisas são o fruto, o amor e o discípulo. Porque sem o amor não se produz discípulo. E só tem amor para produzir discípulo aquele que obedece à ordem de Cristo. Ide. Jesus não tem nenhum versículo na Bíblia, nem versículo parecido que é para você trazer alguém para a igreja. Não tem. Vai, traga pessoas, visita. Não tem. É gente que inventa essas coisas. O que tem é ir amar. Porque se você não for, você não vai amar. Se você não tiver contato com os perdidos, você não vai amá-los. Se você não for participar, como nós estamos participando aqui em volta desse salão, com as pessoas tão necessitadas. Ontem, o que aconteceu, Marcos? Vem cá, Marcos. Ontem eu vim correndo aqui porque eu estava muito ocupado. O que aconteceu que alguém contou que aconteceu, que eu dei glória a Deus? Você lembra? Te pus numa pior agora? Eu tenho aqui as marcações. O Josa, por exemplo, foi numa casa, a casa que ele vai, da família, da Gislaine, com aconselhamento sobre relacionamento dela com seu pai. Foi uma benção. A casa do seu João, que está aqui presente, ele estava radiante por ter nos ajudado no encontro translocal, e ele teve um sonho com o senhor. Comigo? Isso. Cadê o João? Está lá atrás. Ó. E o sonho que o seu João teve é que ele estava num lugar bem complicado, um lugar difícil, e o Senhor colocou um avental nele, para ele servir naquele lugar. E ele saiu daquele lugar e estava sem o avental. E o Senhor foi e pôs de novo o avental, exatamente para o seu João servir, e naquela hora o Senhor teve a interpretação. Senhor, é para o João estar recebendo essa incumbência do serviço, exatamente nesse lugar difícil, que provavelmente é o lugar onde ele mora. Então, esse foi... e numa das casas, que geralmente tem só um casal, e faz já praticamente 2 anos e meio, quase 3, que nós estamos visitando essa mesma família. Estavam 9 pessoas, quer dizer, além do casal, mais 7 da família participaram da reunião. E no final, a mulher que vive com seu companheiro, depois que o Samir ministrou a palavra, eles disseram que querem casar, acertar, regularizar a situação para batizar. Quer dizer, o plano de Deus, feito antes da fundação, nós estamos cumprindo, né? Algumas pessoas. Se não fosse nessa casa ontem, nós não teríamos esse testemunho de um casal que vive junto, em pecado, porque estão fora da ordem bíblica. E eles decidiram por Jesus e por casar. Para quê depois? Para batizar e fazer parte do rebanho de Cristo. Amém ou não? Então aqui não é só a gente ouvir e falar, é realizar como estamos realizando. Só que neste ano a colheita vai ser muito maior, vai ser uma tremenda colheita, porque nós vamos fazer esse curso que nem precisava, é mais para poder motivar uma equipe maior da igreja. E o Jorge Mitian pegou aquilo que eu falava lá no encontro, e que muitos de nós não pegamos, e até alguns muito próximos a mim disseram: para que isso? Para que
que eu dizia, nós vamos comprar uma van nova, 0 quilômetro, que custa 135 mil. Quando eu falei aqui, nós não tínhamos nem um tostão para essa van. Agora, sem pedir para ninguém, nós já estamos com quase 40 mil. Louvado seja Deus. E vai chegar nos 135 mil. Por quê? O Jorge compreendeu. Ele falou, para que possam movimentar essa equipe na região. Ele falou, nós vamos tirar do sermão dele, como ele falou, para você entender que nada que o púlpito fala é de alguém. O que o púlpito fala é de Deus. E o José já levou a van velha, que nem a firma quis aceitar mais, porque ela está muito ruim, e alguém pegou para ganhar 3% para vender por 30 mil reais. Se vender, são 60 mil. E vamos levar o ônibus para Mato Grosso, porque em São Paulo ele foi proibido de trabalhar. Tem uma lei que não permite o ônibus de cidade trabalhar na estrada. Mas lá em Mato Grosso ainda permite. Então vamos vender lá. Quem sabe mais 30 mil, seriam 90 mil. E aí mais umas prestaçõezinhas, inteiramos os 135 mil. Não se preocupe, eu não estou pedindo para você. Deus é que vai tirar do teu bolso e trazer aqui espontaneamente, como alguns já estão fazendo. Louvado seja o Senhor. Você sabe que eu não gostaria de falar esse negócio que eu pus aqui. Os crentes em geral, estou falando os crentes em geral, esquecem-se que nós somos discípulos. Continuam crentes. As tradições os atrofiam. Muitos se tornaram crentes consumistas. No domingo eles pegam o carrinho de compra, vêm na igreja para encher o carrinho de bênção e levar para casa. No outro domingo ele volta com o carrinho, ele sempre tornou-se consumista. É o crente que quer, mas não dá. Crente consumista. Eles vêm aos domingos à igreja com seus carrinhos e os enchem de bênção e só. Esquecem-se de que Jesus os designou para irem sem carrinho e produzir fruto. Nada menos do que ir e produzir fruto. Foi o que determinou Jesus. Jesus falou que o vinho novo precisa de odres novos. Você não pode pôr o vinho novo num odres velho. E aqui eu comparo o odres velho, que já está quase rompendo, com a tradição evangélica. Não resiste o vinho novo. O odre deve ser flexível, elástico, para aceitar bem o vinho novo. Os odres velhos de que Cristo nos fala em Mateus 9:17, são as estruturas tradicionais e antigas das nossas igrejas evangélicas. As tradições mais incríveis que qualquer outra coisa. Vejam, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. E a tradição: quem for salvo e está preparado para ser batizado. Na minha igreja tinha um ano de curso ecumênico. Não é ecumênico, catecúmenos.
Um ano. Depois tinha o exame no conselho para ver se a pessoa passava para ser batizada. E eu falando na CEPAL, o presidente nacional da igreja, não da presbiteriana, de outra presbiteriana, me convidou para pregar em 10 igrejas que eu preguei, em Santos, e muitas sobre isso. E ele ia para ver se eu realmente pregava. Ele chegava: você vai dizer que o batismo é logo depois que se converte? É logo depois que crê? Bom, lógico. Paulo converteu no mesmo dia, foi batizado. Aquele que estava lá, que abriu as portas da prisão, ele foi batizado com a família toda no mesmo dia. Tem batismo. Lá no primeiro culto, Pedro acaba de pregar e batiza. Eles batizam quase 3.000 homens, sem contar as mulheres, no mesmo dia. Então, as nossas tradições. E se não passa depois de um ano, repete mais um ano para passar, para ser. Quer dizer, se for salvo, vai batizar. Aqui não é assim. A Bíblia fala: se crer, batiza, e aí vai ser salvo com o discipulado. Vai ficar parecido com Jesus. Amém? Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer dizer, a tradição manda primeiramente ensinar a obedecer, e depois se aprovar, batizar. De onde é que se tirou isso? Não sei. Isso faz parte das santas tradições protestantes. Quem falou isso foi o pastor Juan Carlos Ortiz, no livro O Discípulo. É interessante notar a força que tem a tradição, mesmo na vida de um apóstolo como Pedro. Presta atenção. Não é uma coisa das denominações hoje, já vem. Quando ele foi enviado à casa de Cornélio, Pedro estivera presente no momento em que Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos a todas as nações. Ele ouviu. Ele passou a ser o líder da igreja. Olha só, Pedro também ouvira todas as palavras de Cristo: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Ele ouviu isso aí. Mas quando se lhe apresentou o momento de testemunhar para Cornélio, um italiano, gentil, o evangelho é só para judeu. Até o Pedro era tradicional. Até ali, lógico. O Cornélio era um centurião gentil. E a tradição de Pedro o impediu de ir aonde ele teria que ir, à casa de Cornélio. O Senhor precisou trazer uma visão do alto de animais como imundos, suspensos por um lençol, e dizer: ao que Deus purificou, não consideres comum. Você comeu porco no encontro? Para alguns crentes é imundo. Não consideres imundo o que Deus purificou. As nossas tradições, irmão, têm um poder misterioso. Às vezes elas passam acima até das palavras do próprio Cristo. O poder da tradição é coisa terrível. Eu não sei se você é ainda
Mas você pode estar aqui, como nós vimos ontem lá na chácara. Tem uma igreja que alugou lá, e tem um pastor que era nosso, ficou aqui 17 anos e não conseguiu integrar-se por causa da tradição que ele trouxe da palavra da vida. Saiu, está lá. É possível que tenha crente assim. O poder da tradição é coisa terrível, mas terrível mesmo. Deus fica impedido de realizar muitas coisas que deseja por causa das amarras que nos tolhe. Lembram-se quando no avivamento algumas igrejas começaram a bater palma? Não sei se vocês lembram, vocês não participaram. Que escândalo bater palmas para muitos. Eu fui à Argentina naquela época e comecei a dançar. Alguém tirou foto para mandar para a minha igreja, para ver, olha o que o Abílio está fazendo, dançando. A dança. Imagina, Ed, nós vimos a dança lá na Nigéria, aquelas mulheres, né, que aqui estão no samba do carnaval, lá elas estão na igreja dançando para Jesus. O Ed até chorava. A dança é a invenção de Deus. E aí nós estávamos lá num salão nosso, e veio um presbítero muito amado meu ao culto. E aí nós começamos a dançar, e ele ficou assim, olhando nos pés. Eu falei, puxa vida, que problema. Depois eu falei, irmão, você não conseguiu, rapaz, nem tirar o pé do chão, mas em casa eu vou fazer um exercício e próxima vez eu vou dançar. A tradição. Acho que eu vou parar para ver se a gente dança, cantar e dançar. Isso é tudo para Deus. É santificado aquilo que você faz para Deus. Eu até estava meio, nessa época, fui para a Argentina, num ônibus que nós alugamos e enchemos. Fomos. Quando chegou no Paraguai, Assunção, o nosso ônibus parou em frente, ao lado de um ônibus cheio de jovens crentes, discípulos. Aí eu abri a janela e falei assim, de que igreja vocês são? Um jovem abriu a janela e falou, de la única. Enchei a janela. Você sabia que nós somos da única igreja do Senhor Jesus? Agora eu sei. Porque era uma diversidade. A nossa doutrina é melhor do que a da outra. A da outra é mais. Para com isso, só tem uma igreja. E não é igreja de regras, faz isso, não faz aquilo. É igreja que faz a vontade do Pai. E não a nossa. Terceiro ponto aqui da palavra. O versículo termina, fomos designados para ir e produzir fruto, e que o fruto permaneça. Depois aí vem o final. E eu vou continuar aqui, a fim de que, irmãos, responde Jesus, a fim de que, agora é o final, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você vê por que muito crente não ora? Tenho falado isso. Você vê que nós não oramos como devíamos orar. Por quê? Porque você não cumpre aquilo que Jesus está mandando para que Deus possa responder às tuas orações. E se Ele responde, você tem o prazer de chegar a Ele e pedir, porque Ele responde. Por que Ele não responde? Porque você não obedece o plano que Ele criou para você.
Pomos designados para ir e produzir fruto, e que o fruto permaneça. Se você faz isso, a fim de quê? Está lá no versículo. A fim, por que isso? Não é para o plano de Deus ser realizado, é para você ser abençoado. E tudo quanto você pedir, aqui fala, né? E tudo, né? Onde é que eu estou? Aqui. E tudo. Tudo em português significa o quê? E em grego? Não fica nada de fora. Você quer largar de fumar? Está no tudo. Pede. Você quer que o seu marido seja evangelizado? Quer? Quer? Está no tudo. E como é que ele responde? Se você realiza o plano que Deus, antes da fundação do mundo, produziu para você. Qual é o plano? Ele ser designados para ir e produzir fruto que permaneça. Aí tem aquela história do velho da igreja: não posso. Ah, eu não posso. Será que você não sabe que eu trabalho? Eu não posso. Você não viu que eu casei? Eu não posso. Você não viu que eu tive um nenê? Tem que cuidar do nenê. E tem uma menina que está aqui, eu não quero falar dela. Eu falei com ela, ela falou assim para mim: você não viu que eu tenho um nenê? Ela está aqui. Eu falei: vi, e daí? Ela foi embora chorando e ficou 3 meses brava comigo. Ela já fez as pazes comigo. Eu também amo, ela me ama. Eu preciso, antes de pôr em prática, como pastor que sou, eu não tenho que produzir fruto, eu sou pastor. Quem produz ovelhas são as ovelhas. Pastor não produz ovelhas. As ovelhas é que produzem ovelhas. E eu, como pastor, tenho que preparar as ovelhas para elas se engravidarem e produzir fruto. Outras ovelhas. Agora, como Abílio, eu também sou ovelha. E esse mês também conseguimos, em nome de Jesus, produzir uma ovelha que está aqui presente, foi batizada. Eu não posso, é a frase mais usada pelos que não querem entender. Houve pessoas negativas que diziam: ó só, as luzes elétricas, isso quando eu não tinha, né? As luzes elétricas não merecem atenção séria. Quem será esse tonto que falou isso? No entanto, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. O outro dizia: quem viajar a uma velocidade de 45 quilômetros por hora certamente irá sufocar-se. Agora você vê, o meu carro vai até 80, 100, não sufoca ninguém. O Ford inventou o automóvel que hoje pode correr até 300 km por hora. E ninguém morreu sufocado ainda. O outro fala: não existe nenhuma combinação possível que possa formar uma máquina prática com a qual o homem possa voar. E um brasileiro, Santos Dumont, inventou essa máquina. Estava voando aí para todo lado. Um cientista disse o seguinte: essa ideia tola de alcançar a lua é impossível. Quando eu estava nos Estados Unidos, um russo chegou na lua. E depois um americano também chegou na lua. E agora estão querendo chegar no Marte. Não fala besteira. Sempre existem aquelas pessoas negativas, até dentro da igreja, que dizem que isso não pode ser feito. Não dá. Isso não dá. Espero que ninguém aqui seja uma dessas pessoas. Amém, Senhor.
Há uma chave que muda esse sentimento negativo das pessoas. Que chave é essa? E nós vamos repetir juntos: a fé, o dom da fé. Crer, irmãos, é a chave que torna tudo possível. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Por isso eu creio, vamos ter uma nova van. Há de fato, ou melhor falando aqui, contudo, há de fato dias difíceis que fogem do nosso controle. Às vezes uma dessas doenças terríveis, uma depressão desanimadora, um vício. Às vezes buscamos e vemos que está fora de nosso alcance. E vem então o nosso não posso. Mas a fé é a chave que tira você do mundo do não posso. Fala para mim, ajuda, fala, viu, irmão? Fala. Essa chave, a fé, nos leva para o mundo do sim, eu posso. Porque para quem crê, tudo é possível. Louvado seja Deus. Quando Jesus ordenou: tirai a pedra do túmulo de Lázaro, Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E tendo dito isso, clamou Jesus em alta voz: Lázaro, vem para fora. Está lá no João 11:40. Será que ele veio? Veio por quê? Para que o Deus eterno fosse glorificado. Não é nem para que nós gozemos da bênção. Tudo que Ele responde favorável a nós, finalmente é para a glória dele e para a derrota do adversário. Aí eu concluo. Eu trouxe esse livro aqui, Evangelismo, porque nós vamos basear o curso de obreiros evangelistas nesse livro aqui. E é um livrinho joia, porque tudo que se fala aqui tem o texto bíblico junto. E eu vi ontem no Confiança o livro mais barato que estão lá vendendo, é 29 reais. Esse é 20. E a gente tem que vender 300 para pagar a despesa. É desse novo que chama Finança, só lá vendemos 120, lá no encontro. Mas tem muito irmão aqui da igreja que não lê o livro da igreja. E lá, a livraria está passando para cá para ver se a gente vê. Olha lá, estão montando a livraria. Se você comprar os 3, acho que ele vai dar desconto. Eu recomendo, porque isso aqui é fruto de 37 anos de ensinamentos aqui na igreja. E resultou. Tem aqui uma pessoa presente que no livro Família, que eu recomendei quando ele estava se separando da sua esposa, ele me telefonou: Abílio, eu não precisei ler o livro todo. No 3º capítulo nós já não vamos separar mais. E aí o pai dele me disse que além disso ele passou a vender como nunca, porque ele é vendedor de apartamentos. Não vendia, agora vende, porque Deus completou com a sua bênção, que saiu do livrinho. Irmãos, terminando, põe sua fé. Eu vou falar uma coisa que você sabe.
Eu falei que a chave é a fé. Você fica preocupado, será que eu tenho fé? Fala, tem. Você pode ter uma fé grande. Meu pai falava uma fezona. Ou você pode ter uma fezinha. Tudo isso é fé. Se você tiver uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu um grão de mostarda? Eu já joguei aqui, ninguém viu, é tão pequeno. Quem tiver uma fé assim tão pequenininha, Jesus fala, e pedir para o monte sair daquele lugar e ir para o mar, ele vai. O que significa isso? Haja o problema que houver, o tamanho que for, com a fé de um grão de mostarda, você pode ficar livre desse problema. Você sabe disso. E você, será que tem fé? Tem, mesmo que seja pequenininha, que ninguém vê. Use a sua fé e você vai ver que Deus cumpre a sua palavra. Põe sua fé em ação e veja que você pode cumprir o plano que Deus estabeleceu para você. Aquele em que Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim do quê? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, no nome de Jesus, Ele vô-lo conceda. Se você não tem resposta para alguma oração, vá para casa, pratique e ponha a sua fé em exercício e depois venha contar aqui para louvar o nome do nosso Deus. Irmão, há uma maneira mais fácil de você cumprir o plano de Deus contido na grande comissão de Jesus, feita a cada um de nós, ide, portanto, fazei discípulos. Abra a sua casa e procure começar um grupo caseiro. A gente pensa que a casa da gente é só para a gente. Eu, quando casei, eu ganhei os móveis e pus dentro da minha casinha pequenininha, mas era tão pequena a minha casa que eu tinha vergonha quando vinham as visitas. Mas eu não sabia para que era a minha casa. Eu pensei que casa era só para as visitas. Não era. Depois Deus formou um grupo de oração na minha casa. Na terça-feira. E esse grupo de oração continuou na minha casa e agora continua aqui na igreja todas as terças-feiras. O que é a bênção da casa? Eu estava dirigindo uma reunião de oração na minha casa. Quando chegou alguém da prefeitura, bateu. Eu falei, eu estou em reunião, senhor, mas é uma coisa urgente. Eu pensei que tivesse morrido alguém. O que é? Sai aqui fora. O senhor tem que entrar no meu carro para ir num lugar agora urgentemente. Mas eu vou falando no caminho. Cheguei na reunião, passei por co-líder e fui. Ele me levou aqui perto do Noroeste, num terreiro de macumba. E lá, o terreirista, não sei como é que chama, estava recebendo meu nome para ser prefeito de Bauru. Só que eu tinha que levar uma vela vermelha, uma preta e um... Você me tirou da reunião da oração por causa disso? Aí ele falou, mas o fulano, também o nome dele saiu aqui. E ele trouxe a vela preta, a vela vermelha, vestiu a camisa vermelha e foi eleito prefeito. Mas eu não quero fazer parte dos planos do diabo. O que eu quero é isso que Deus está falando. É o plano que Ele fez para mim antes da fundação do mundo e que hoje falou aqui a vocês. Há um plano de Deus a cada um de nós e que é ir fazer fruto, ir fazer discípulo, ir para amar essas pessoas carentes que não têm solução sem Cristo Jesus, aqui em volta e em todos os lugares dessa cidade. Não fostes vós que me escolheste, Ele te escolheu. Fala assim para o irmão, ajuda. Que privilégio.
Não foi diabo nenhum, capeta nenhum. Foi Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, que te escolheu e que te designou para ir produzir fruto. Glória a Deus. Irmão, há uma maneira mais fácil de você cumprir o plano de Deus, contido na grande comissão de ir e, portanto, fazer discípulos. Abra sua casa e procure começar um grupo. É uma das maneiras. No curso de obreiros evangelistas, eu vou passar para vocês 5 maneiras de produzir fruto. Está aqui nesse livrinho. Não vou falar sobre ela. E veja o resultado que Deus irá dar. Abri minha casa e a minha reunião da terça-feira me livrou de ser prefeito de Bauru, causado pelo diabo. Sempre tem a bênção. Você vai, Ele vai responder todas as suas orações. Lendo de novo, na Bíblia, termino, capítulo 15, versículo 16, completo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Graças a Deus, amém. Amém, obrigado, Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.